Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário de papel VRTA11. E por que iremos falar dele? Exatamente por causa do resultado dessa nossa pesquisa aqui. A gente vê que o pessoal que acompanha o canal, que vai na nossa comunidade, pediu basicamente para a gente fazer vídeo de fundos imobiliários, principalmente de fundos de papel atrelados principalmente ao IPCA. Normalmente não tem um 100% IPCA, nem normalmente tem um 100% CDI, e tijolos, mais especificamente no segmento de logística. Então, por isso, a gente vai fazer o vídeo sobre o VRTA, porque eu andei olhando os relatórios sobre fundos imobiliários de tijolos de logística, e a maioria foi lançado no começo de novembro. Então, não foi lançado nenhum novo, já dentro do mês de dezembro. De papel IPCA, também alguns foram lançados no início do mês passado. Então, o mais recente que eu encontrei foi esse do VRTA, que está com 2 semanas mais ou menos de lançado. Então vamos fazer por ele basicamente por causa dessa questão, que é o mais recente, para a gente não pegar um relatório muito antigo e ter menos views. Então vamos lá? Então a gente vai aqui para o relatório do mês de outubro do VRTA, que se refere aos pagamentos feitos no mês de novembro, mas o fundo já anunciou mais um dividendo que vai ser pago agora no mês de dezembro, exatamente o mesmo valor que ele vem pagando nos últimos 5 meses, que é 70 centavos. Esses 70 centavos equivale a um dividend yield nesse mês de 0,79%. E aí você me pergunta, 0,79% para um fundo de papel não é pouco não? Eu acho pouco. Eu acho que para fundo de papel o ideal é que seja na faixa de 1% pelo menos, ou mais, né? Então, mas só que é o que está acontecendo com esses fundos atrelados ao IPCA, exatamente porque a inflação está baixa aqui no Brasil. Do meio do ano para trás, ele estava distribuindo na faixa de 90 centavos. No finzinho do ano passado, na faixa de 90 centavos. Mais ou menos de outubro para trás do ano passado, ele estava distribuindo acima de R$1. Para vocês verem como a inflação estava mais alta, ele estava distribuindo mais. Ele não é um fundo 100% atrelado ao IPCA, como eu falei no começo do vídeo, poucos fundos são 100% atrelado ao IPCA, eu não encontrei nenhum 100% atrelado ao IPCA. Alguns números que eu gostaria de trazer para vocês antes de mostrar o relatório propriamente dito, é o seguinte: atualmente, em termos de fundo de papel, indexados ao CDI e indexados ao IPCA, ele estaria, comparado aos seus pares, na 9ª posição de maior dividend yield, na faixa de 11,51%. Lembrando, como eu falei, alguns meses atrás ele estava distribuindo 90 centavos. Então, esses 90 centavos puxa o valor dos rendimentos distribuídos para cima. Se fosse atualmente, considerar essa média atual, esse dividend yield estaria mais baixo. O valor patrimonial dele é R$ 92,50. No momento que eu estou fazendo esse vídeo, o valor da cota dele está R$ 87,13, ou seja, ele está com desconto, exatamente de 6%, o P sobre VP dele está 0,94. Isso pode indicar um bom momento de compra, exatamente porque quando está tendo algum problema, provavelmente, principalmente com essas distribuições, esses dividendos mais baixos, é que o fundo perde valor. Quando ele perde valor, é que é um momento bom para comprar. Exatamente porque depois que começar a ter mais inflação, a tendência é que esse fundo se valorize e ele até ultrapasse o 1 do P sobre VP dele, e aí sim, ele já vai estar caro e você vai ter que partir para novas compras de outros fundos imobiliários que estejam descontados. O ideal é sempre você comprar descontado, né? Então para esse tipo de fundo, tá bom você comprar agora. Lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de venda nem de compra de nenhum fundo imobiliário. Eu estou passando informações para vocês, números para vocês, vocês estudam melhor e aí sim vocês decidem se compram ou não. Esse fundo aqui tem 1,44 bilhão na carteira, patrimônio líquido dele, o que deixa ele em 5º lugar dos fundos de papel de maior patrimônio líquido. Isso eu estou dizendo esses números aí, essas informações segundo o Investidor 10, que ele faz as comparações entre fundos imobiliários do mesmo segmento, no caso aqui papel, né? E atualmente ele está na 6ª posição de menor P sobre VP, ou seja, é o 6º mais barato fundo da nossa bolsa. Então vamos continuar. Aqui são os comentários do gestor, muito interessantes, então eu vou mostrar para vocês. Então a gente vê que as movimentações no VRTA, né, é o fator Verita, né, para quem não sabe, né, o nome do fundo, por isso que ele chama Verita. As principais movimentações foram essas: aquisição de 11 mil contas do QAMI 11, totalizando 935 mil a um preço médio de 84,98, que posteriormente foi incorporado ao AUZM11. Então esse fundo aqui foi comprado pelo AUZM11. Ele aportou mais 10 milhões na oferta do fundo Multiestratégias da Suno Multiestratégias. E ele aportou mais 20 milhões na oferta do fundo da VBI Multiestratégia. Amortização extraordinária do CRI Jardins Reserva Itanhanguá, no valor de 23,2 que tinha uma taxa de IPCA mais 9. E também o vencimento do CRI BR Distribuidora 2, que
tinha uma taxa de IPCA mais 6,46%, que tinha um valor de R$ 43 mil. Ele ainda informa que no mês de outubro realizou a compra de 3 fundos imobiliários de gestoras reconhecidas. Creio que sejam esses aqui que ele está falando, esses 3 aqui. Ele fala até como se não tivesse falado, mas deve ser isso aqui. Essa decisão foi tomada levando em consideração o cenário atual do mercado e dos rendimentos que as carteiras podem proporcionar na perspectiva de valorização das cotas e principalmente na diversificação da alocação de fundos, passando a ter uma participação maior na classe de fundos multi-estratégia. Exatamente esses 2 fundos aqui são multi-estratégias. Isso aqui eu acho que não vale a pena ler, mas se você quiser você dá uma pausazinha para ler. Ele ainda fala sobre o vencimento de 2 compromissadas reversas do fundo. A primeira foi quitada em 11 de outubro no valor de 15,2 milhões, o que gerou um custo de 1,9 milhões. Exatamente, quando você paga uma compromissada reversa, você paga os juros daquele período que você utilizou a compromissada reversa. Então ele pagou 1,90 milhões, equivalente a 12 centavos por cota. E pagou mais 14 milhões de outra compromissada reversa, com um custo de 1,8 milhões, que equivale a 1 centavos por cota. Isso a gente vai ver com mais detalhes na DRE do fundo. E aí ele fala que o fundo possuía uma reserva de 19 centavos por cota para fazer frente a essas obrigações futuras, além de complementar dividendos pagos mês a mês, ou seja, manter esses 70 centavos que eles estão fazendo mês a mês. Finalizamos o mês com 33,4 milhões em caixa, que equivale a 2,33 do patrimônio líquido do fundo, que são destinados aos pagamentos de rendimentos e alocações em novos ativos do pipeline do fundo. Aqui a gente vê a mini DRE do fundo, e aqui é o contrário, né? Eu quase que me confundia quando eu estava lendo aqui. Aqui ele começa por outubro, normalmente os outros começam por agosto, setembro, outubro. Aqui é outubro, setembro, agosto, presta atenção. Aí você vai perceber o detalhe, que no mês de outubro ele teve um resultado de receita melhor. Fica estranho ele colocar resultado, porque normalmente o resultado é o lucro, mas aqui ele está colocando como se fosse resultado, mas são as receitas. As receitas recorrentes de CRI, receita recorrente de fundo imobiliário, receita não recorrente e resultado de compromissada. Aí aqui ele totaliza as receitas. Sim, as receitas, porque resultado é a subtração entre receita e despesas. Por isso que eu achei estranho, né? Eles chamaram isso aqui de resultado, porque na realidade seriam só receitas parciais aqui no caso. Você percebe que em outubro ele ganhou bem mais do que em setembro e agosto. Exatamente, até porque no mês de agosto provavelmente ainda pegou a parte da deflação, e em setembro pode ter pego deflação também, que teve em junho, julho, por aí teve deflação, e afeta os resultados do fundo, como eu falei, ele é majoritariamente indexado ao IPCA, e uma deflação cai os rendimentos. Então teve uma queda nos rendimentos, você vê que é sensível à queda dos rendimentos. A diferença de setembro para outubro é quase 2 milhões. É algo contrário do que aconteceu, por exemplo, nos fundos que são indexados ao CDI. Como teve uma queda no valor da Selic, os valores recebidos pelos fundos atrelados ao CDI baixaram. E aqui não, aqui fez foi aumentar, porque ele é majoritariamente IPCA, né? Só que a gente vê que tem um problema aqui no mês de outubro, que ele pagou aquelas compromissadas reversas. Ele pagou muito juro, quase 5 milhões de juros. Então não adiantou ele ter uma receita maior, como ele realmente teve, se ele teve que pagar mais juros. Aí acabou distribuindo o mesmo valor, os 70 centavos. E ele ainda teve que colocar mais 84 mil do caixa para complementar o valor a ser distribuído. Você vê que, ó, nos últimos meses, na realidade nos últimos 5, aqui ele mostra 3, mas nos últimos 5 ele está distribuindo 70 centavos todo mês. E até por isso que ele está descontado, como eu falei para vocês. Antes ele distribuía 90 centavos, no ano passado R$1 ou mais, então agora ele está distribuindo 70. O pessoal que estava acostumado a receber R$1, 90 centavos, vende as cotas. A maioria vende as cotas porque, não vou perder meu dinheiro. Eu quero um rendimento maior. Aí busca novas alternativas para buscar um rendimento maior. Então, quanto isso, ele tá barato. Então, para quem tá entrando agora, é uma boa. Agora, para quem é investidor antigo, ele no máximo que ele pode fazer é tentar comprar mais cotas para diminuir o preço médio dele, né? É isso que ele pode fazer. Se ele continuar gostando muito do fundo, mesmo com essa distribuição mais baixa do que o normal. Porque ele tá distribuindo um valor de fundo de tijolo que não é nem os melhores, viu? Porque os fundos de logística estão com um rendimento acima de 0,80. Aqui tá distribuindo abaixo de 0,80. Então, ele tá com a distribuição, por exemplo, de fundo de quase de lajes corporativas que estão distribuindo essa faixa. Então, são rendimentos realmente baixos. Aqui a gente vê aquele gráfico que mostra qual é o principal indexador do fundo. A gente vê, como eu falei para vocês, a maioria dele é indexada ao IPCA. Quase 81% é ligado ao IPCA. Ele tem um pouquinho atrelado ao CDI, que é 5,5%. Tem um pouquinho ligado ao IGPM, quase 2%. Tem esse IGPM-DI, que é quase nada, 0,1%. E ele coloca aqui em fundos imobiliários, como fosse um indexador. Mas aí ele coloca
coloca como se fosse um indexador. Cerca de 12% da carteira dele é ligada a fundo imobiliário. Aí em relação a tipos de ativo, aí sim, como é que fica? A maioria é CRI. Então quase todos os ativos dele são CRIs. Só que ele tem uma quantidade de 2,3% em caixa, quase nada, pouco em caixa, né? E um valor relativamente alto, não tão alto, né? Cerca de 10% da carteira, quase 12%, é fundo imobiliário que ele comprou. Agora a gente vai olhar como é que está a carteira do fundo atualmente. Ele tem muitos ativos, ele é bem diversificado. Começando aqui pela primeira página da carteira do fundo. Aqui a gente vê o nome do devedor. Vamos parar aqui nesse CACI 2. Aqui a gente vê o setor do devedor, quem tem interesse em olhar qual é o setor do devedor. Aqui a gente vê as taxas. Você vê que realmente ele trabalha praticamente só com IPCA, mas tem aquele um pouquinho de CDI, ó, CDI. Você vê que as taxas de CDI dele não são altas e nem as de IPCA. Tem algumas exceções, é claro, como esse IPCA 10 aqui, mas ele é mais uma cara assim para mim de middle risk, né? Deve ser basicamente um fundo middle risk mesmo. E aqui a gente vê o percentual atrelado ao PL do fundo e aqui o valor investido. Você vê que o principal devedor é essa Frangnani, mas provavelmente tem alguns devedores aqui repetidos. Aqui a gente já vê duas Copagril, né? Tive aqui a Hellbor que deve muito ao Vigi, por exemplo. Mais uma vez a gente encontra a Hellbor por aqui. Vamos aí terminar aqui, a gente parou no CACI 2, que é o 46º ativo do fundo em CRIs, né? Aqui é tudo CRI. Aqui a gente vê os ativos restantes, marcando aqui para vocês, só para vocês verem as taxas, os percentuais, os valores investidos, e tem aqui o restante, setor, taxas, ó, aqui uma IGPM aqui, rara IGPM, né, percentual muito pequenininho. Aí também tem aqui um tal de outros, 12 ativos, que a gente não sabe o que é, tá aqui o valor em caixa, 33 milhões e meio, basicamente, e totalizando tudo aqui dessa primeira parte dos ativos, 1 bilhão 281 milhões, é porque aqui ainda não tá incluído, eu gosto disso, ele mostra separadinho. Aqui só tá a parte dos CRIs, mas agora ele vai mostrar pra gente também a parte dos fundos imobiliários. E para fechar os fundos imobiliários aqui, você vê que na compromissada reversa ele tá zerado já, né? Porque ele disse que tinha quitado as compromissadas reversa e ele não tem mais compromissada reversa no momento na carteira. Aqui a gente vê os fundos que ele possui na carteira, até os valores de aquisição, os dividendos que foram pagos pelos fundos, a quantidade de cotas, o percentual que ele possui investido em cada um desses fundos imobiliários e os valores investidos, totalizando cerca de 169 milhões praticamente. Então se a gente soma isso aqui com isso aqui, vai dar exatamente aquele 1 bilhão, quase 450 milhões. E eu gostaria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui o VRTA 11 na sua carteira? Você está pensando em colocar aqui o VRTA na sua carteira? Qual outro fundo imobiliário de papel você possui na sua carteira? Ele é atrelado ao IPCA mesmo também? Ou é atrelado ao CDI? Diga aqui nos comentários. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora, não perca mais tempo. Deixa aquele likezinho e ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!